Uma boa noite, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos começar mais um momento com Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Amado, Deus me deu um texto, está lá em João, capítulo 2, eu quero ler apenas o verso 10. E o tema nessa noite são 7 lições no casamento de Caná da Galileia. Verso 10, então, diz assim o texto: E disse, todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Vamos orar então em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa o teu filho e a tua filha. Abre a nossa audição espiritual e fala conosco, Espírito Santo. Nós te pedimos pela tua bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amados, esse texto ele é muito conhecido mesmo, porque é o primeiro milagre de Jesus. Todo mundo lembra que foi em Caná da Galileia e foi numa festa de casamento. Mas é interessante que o verso primeiro diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Por que terceiro dia? Terceiro dia após a escolha de Natanael como um dos discípulos. A mãe de Jesus estava ali. A sequência do versículo diz isso. Verso 2. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Então aqui eu aprendo já a primeira lição, amados. Não deixe a crise chegar para só depois você convidar Jesus para entrar na sua vida. Amados, quando aquele casal de noivos estava fazendo a lista de casamento, Jesus foi colocado porque ele era alguém amado. Eles gostavam de Jesus, tinham intimidade com Jesus. E pelo fato do convite deles a Jesus de estar naquela festa, o milagre aconteceu. Amém? Então não deixe o dia mal chegar para depois buscar a presença de Jesus, não. Não deixa, muitas vezes, uma quebra financeira, problema no casamento, problema com o filho, problema, um momento de dor, ser a causa de você trazer Jesus para dentro da tua casa. Bom, verso número 3: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Olha só que coisa interessante. Ela poderia ter ido até a família do noivo, da noiva, poderia ter procurado ali um convidado influente para resolver aquela situação. Mas Maria não, ela agiu com sabedoria. Ela foi até Jesus e expôs a situação. Então, segunda lição, importantíssima: fale antes com Jesus. Bom, procure primeiro a Jesus Cristo. A primeira porta tem que ser procurada na minha e na tua vida. Tem que ser a porta chamada Jesus. Tem que ser o nosso Deus, amado. Não tem que ser o pai, a mãe, o patrão, um amigo rico, não. Jesus primeiramente. Bom, verso número 4: respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Então a primeira coisa é o fato de Jesus chamar a mãe dele de mulher. Para os judeus, amados, essa palavra, a maneira que Jesus falou, era uma forma carinhosa de falar com qualquer mulher. Bom, e o fato de Jesus dizer ainda não chegou a minha hora, isso queria dizer aqui que Jesus não tinha recebido uma direção do Pai ainda para começar o ministério dele. Então a terceira lição: seja paciente em meio à tribulação. Maria estava preocupada. Uma situação ali, casamento judaico, eram 7 dias de festa. Nós não sabemos quantos dias já tinham se passado, mas ia ser um motivo de muita humilhação para aquele casal de noivo que estava começando ali uma história de comunhão, a construção de uma família. Mas eu aprendo com ela aqui que ela foi paciente. Ela colocou nas mãos de Jesus, chegou até os garçons e falou: obedeço aquilo que ele falar para vocês, que ele disser. E ela descansou. Então, Salmo 37, verso 7: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu mau caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Se preocupe com o que está acontecendo ao seu derredor, com a preocupação das pessoas, com críticas. Apenas coloca nas mãos de Deus e confia. Tá bom? Verso então de número 5: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Quarta lição: obedeça e creia na bondade de Deus. Amado, não só obedeça, como você creia também que o teu Deus, que o nosso Jesus Cristo, ele é um Deus bom. Ezequias mudou uma sentença de morte sobre a vida dele, porque ele creu na bondade do Deus que ele servia. A Bíblia diz que ele, doente, chamou o profeta Isaías, esperando uma palavra de bênção. Isaías chegou até ele e falou: tu vai morrer, meu filho. Aí o que foi que Ezequias ele fez? Orou a Deus
né, virou o rosto para o lado da parede e chorou abundantemente. Ele, em oração ali, lembrou a Deus a comunhão que por toda a vida dele ele tinha com o Deus de Israel. A Bíblia diz que Deus parou o profeta e falou: volta lá e diz ao meu servo Ezequias. Eu ouvi a oração dele e vi as lágrimas dele. Diga a ele que eu acrescento 15 anos de vida para ele. Essa é uma sentença mudada, né? Por causa, amados, que Ezequias ele creu na bondade do Deus que ele servia. Verso então 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um usava 2 ou 3 metretas. O que eram as talhas? Eram grandes vasos feitos de pedra, bom, e cabiam até 120 litros de água. Então, vezes 6, 720 litros de água. Tá? Eram usadas para quê essas talhas? Para as purificações. Antes de qualquer cerimônia, os judeus lavavam os pés, as mãos, o rosto. Eram usadas para isso. E o verso 7 diz assim, ó, disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então, quinta lição, os garçons não estavam entendendo por que eles iam encher novamente, eu creio, aquelas talhas de água. Tá? Mas eles, o que eles fizeram? A quinta lição, mesmo sem entender, obedeça à direção dada por Jesus. Haja como ele disser. Tá bom? Por quê? Porque Provérbios 3,32, amados, mostra a diferença daquele que crê, daquele que é filho, daquele que é justo e daquele que é ímpio. Tá? O ímpio, ele é chamado na Bíblia também de mal, do homem mau, tá bom? Preste atenção. Provérbios 3,32, porque o homem mau, ele é abominável ao Senhor, mas com os sinceros, com aqueles que realmente amam a Jesus, têm comunhão com Ele, tá? Ele tem intimidade. Olha só que maravilha. Verso 8 então. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. E logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo. Verso 10. E disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Olha só, o verso 8 começa a ficar aqui, é interessante. Jesus aqui dizendo aos garçons: tirai agora e levai ao mestre-sala. Imagina só, eles com uma jarra, vamos colocar aqui uma situação aqui, uma jarra com água, uma taça, um copo, né, levando para o chefe deles. Pensando, poxa, o mestre-sala não vai entender nada, mas eles obedeceram. A Bíblia diz, amados, que o mestre-sala, então, ele recebe um pouco daquela água, quando ele vai virar na boca, transforma no melhor vinho. Aí ele se surpreende. Ele fala: poxa, o costume nas festas é primeiro o vinho bom e depois o inferior. Ele chama lá o noivo. O noivo chega lá e diz: poxa, o costume é colocar primeiro o de melhor qualidade, depois o inferior, mas você fez o contrário. Você colocou o inferior e agora você vai apresentar o melhor vinho? Então, sexta lição, amados: deixa Jesus transformar a sua vida. Por que você está falando isso, pastor? Essa sexta lição, amados, quando ele começa uma obra na minha e na tua vida, primeiramente, essa obra se estende até a nossa casa. Foi o que aconteceu na vida de Zaqueu. Zaqueu teve um encontro com Jesus nas ruas de Jericó. Desce da árvore aí, Zaqueu. Hoje me convém pousar na tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu com alegria, já crendo, né? Feliz com a entrada de Jesus na casa dele. E a Bíblia nos ensina, amados, que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, foi salvo Zaqueu e a família dele. Atos 16, se crê no Senhor Jesus, será salvo pela tua casa. Então deixa Jesus começar essa obra na tua vida, você que está assistindo esse vídeo, bom? Porque essa obra não vai ficar só em você não, vai também se estender até a tua casa. Verso então 11, este é o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Então, última lição, a sétima lição: a sua família será lembrada como família que Jesus transformou. Mas quando é dito acerca do primeiro milagre de Jesus, é dito, foi em Caná da Galileia. Lá tinha acabado o vinho, né, que a luz da palavra de Deus é um símbolo de alegria. E Jesus foi lá e transformou. Jesus presenteou aquele casal de noivos. Não é dito qual foi dos sete dias, né? Quando foi que acabou o vinho, mas o fato é que acabou. E a Bíblia nos ensina aqui
que essa família ficou lembrada. Então, tá bom? A tua família é uma profecia sobre a tua vida. A sua família será lembrada como família que Jesus transformou. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo eu lhe peço, abençoa, meu Pai, essa família, essa vida que está assistindo esse vídeo, que a tua bênção esteja sobre a vida deles, Senhor, e que essa bênção se estenda sobre toda essa casa, e que essa família, meu Pai, seja lembrada como uma família que o Senhor Jesus transformou através do poder dele, Senhor. Eu te peço, Jesus, pela tua bondade e misericórdia, entra com a tua providência, meu Pai, sobre essa vida, essa área, meu Pai, que precisa de transformação. Transforma. Glorifica o teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amados, esse trabalho, então, é um trabalho simples, mas estamos começando agora. Chama-se Momento com Deus. E nessa noite foram 7 lições do casamento de Caná da Galileia. Se você puder se inscrever no nosso canal, você vai estar abençoando a minha vida, me ajudando muito no começo desse trabalho que eu estou fazendo no YouTube. E se você gostou, curte, que você vai estar me dando fôlego para me continuar com o meu ministério, com a minha chamada. Que Deus te abençoe grandemente.